Eu gostaria de chamar aqui na frente pastor Júlio Falcão. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui agora e orassem pela vida dele, para que Deus falasse através da vida dele. Senhor Deus Pai, Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, Senhor Deus, a vida do pastor Júlio Falcão, para que o Senhor agora use a sua boca para falar em nossos corações, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Podeis vos assentar. Evandro, faça aquietar a tempestade. Lembra lá, desliga lá para mim. O louvor, obrigado. No finalzinho da oração, Júnior, permaneça, filho. Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. E se você veio nesta noite aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Nós levantamos aqui um clamor, pastor Charles, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, levantou um clamor em favor dos nossos queridos apóstolos. E você, chegando à sua casa, continue orando por eles, continue intercedendo pelos nossos apóstolos. Bispo Claudionor deve retornar já no início da semana, e nós vamos aqui, todos nós que fazemos parte dessa seara, a grande seara do Senhor, levando essa obra, tocando essa obra. Foi uma semana muito movimentada para nós. Desde o domingo com o Júnior Terra, quem ouviu aqui a pregação do bispo Júnior Terra, na segunda ele retornou, nós estávamos aqui. Na terça-feira eu tive que pregar lá na El Shaddai. Na quarta-feira aqui, quinta-feira tive que aplicar prova no seminário. Na sexta-feira eu falei, agora descansa. Fui no banco pegar um talão de cheque, perdi o cartão de crédito, só prova. Amanheceu na sexta-feira, na sexta, né, foi isso. No sábado amanheci com essa notícia de que eu tinha que bloquear um cartão, que eu tinha perdido o meu cartão. Isso já aconteceu 2 vezes comigo. Quando o bandido entra na sua conta, ele faz um estrago. Fui lá e bloqueei, olhei minha conta, estava tranquilo. Voltei a orar ao Espírito Santo de Deus, porque à noite eu tive que viajar no sábado e realizar um casamento, celebrar um casamento perto de Vianópolis, só que você some no mato e a obra continua. E hoje nós estivemos aqui pela manhã com o bispo Marcelo Martins, trouxe uma palavra tremenda, ministrando para a família. E hoje aprove Deus que nós estivéssemos hoje à noite aqui, falando de persistência, obediência à palavra de Deus, crer naquilo que Deus fala para nós. Às vezes, meu querido, você não vai entender o que Deus está pedindo para você, vai parecer uma coisa absurda aos olhos humanos, mas obedeça o direcionamento de Deus, porque Deus nunca vai pedir algo para você que vai te levar à ruína ou seu fracasso, porque Ele diz na palavra dele, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem os melhores pensamentos para mim e para você. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19, eu tenho certeza que você já leu bastante, já ouviu várias pregações em cima da história de Naamã. Mas em cima dos 7 mergulhos de Naamã, eu quero tirar 7 lições para mim e para você, alcançarmos as bênçãos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa também. Você toma posse disso nessa noite? Então abra o seu coração, meu querido. Não seja nessa noite um espectador, seja um adorador em espírito e em verdade.
Deixa o Espírito Santo arder no seu coração, como fez essa canção que foi cantada e ministrada aqui agora há pouco. Faz o meu coração arder de novo. Faz algo novo. Deixa Ele fazer algo novo na sua vida nessa noite. Deixa Ele trabalhar na sua vida através da palavra dEle. Todos encontraram? Amém? Diz assim. Antes da palavra, eu sei que o Charles não pediu para fazer isso, pediu até anonimato, mas quem viu aqui aquele guarda-corpo cromado que tem ali, inox que tem ali na escada? Quem observou isso? Tem que observar as obras na casa do Senhor, meu irmão. Lá estava correndo o perigo das crianças caírem ali, de qualquer pessoa cair. E o Charles ofertou aquilo ali e da melhor qualidade possível, né? Eu acompanhei a instalação. Charles, que Deus te abençoe e multiplique na sua vida, na vida da sua esposa, na sua empresa, na vida das suas filhas também. Deus, eu aprendi com o bispo Marcelo, Deus, coloque isso no seu coração, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você oferta para a obra do Senhor, quando você coloca o seu, e quando eu estou falando de oferta, não entenda só dinheiro, entenda o seu trabalho, o seu compromisso com o culto, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com o louvor, o compromisso com a cozinha. Quando você oferta para a obra de Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai abençoar a sua vida. Naamã, capítulo 5, aliás, segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar ou dar a vida, para que este envie a mim o homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Ábana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias?
quanto mais, já que apenas te disse: vai-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele, e eis que agora, reconhecendo que em toda a terra não há Deus senão em Israel, agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Só até aqui. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Faça isso com sinceridade. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para o Espírito Santo de Deus dar estratégias para você nessa noite. Mudar história. Limpar o que precisa ser limpado. Restaurar o que precisa ser restaurado. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus desta igreja. O Senhor é o Deus de homens, mulheres, jovens e crianças que aqui estão, e aqueles que nos estão acompanhando pelo rádio e pelas redes sociais também. Nós oramos, Pai, nesta noite, nos colocando na dependência do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que o Senhor venha mostrar para mim que estou pregando aquilo que precisa ser limpo na minha vida, retirado da minha vida, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que talvez está encoberto e desagrada ao Senhor, aquilo que está na vida do meu irmão e da minha irmã, que talvez tenha impedido que a cura, a restauração, a purificação do Senhor se achegue até a vida deles, até o lar deles, Pai. Nós oramos colocando as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele de todo o seu coração. Querido, a história de Naamã, você sabe, era um homem de patente, era um homem bem visto na sociedade, mas era um homem que tinha uma enfermidade, que no contexto histórico, naquela época, era uma condenação. Hoje nós temos a cura da lepra, que é a hanseníase. Ela demora muito tempo para a pessoa sarar. Ela precisa ser dedicada ao tratamento, seguir fielmente ao tratamento para se libertar dela. Mas antigamente não era assim. A pessoa que tinha hanseníase, que tinha lepra, ela estava fadada a viver isolada, a viver com aquela enfermidade como uma pessoa imunda, e era separada da sociedade. Naamã ainda estava conseguindo, por causa da sua alta patente, do seu alto nível na sociedade, esconder com as suas vestimentas oficiais aquela enfermidade. Será que hoje nós temos pessoas assim? Será que hoje nós temos pessoas na sociedade assim? Que se escondem através de uma aparência, mas que por dentro, intimamente, está corroída pela lepra do pecado, pela lepra da língua maldita que vive de falar das pessoas, pela lepra do adultério. Será que nos últimos dias nós encontramos pessoas como Naamã lá fora da igreja? Será que aqui dentro da igreja tem gente assim? Será que aqui no altar do Senhor tem pessoas assim?
que pregam a palavra, que louvam ao Senhor, que tem uma vestimenta de crente, mas que lá de fora pratica coisas erradas e perdeu o temor do Senhor? Bispo Marcelo falava isso hoje pela manhã. Não perca o temor de Deus. E ele deixou muito claro: temor não é medo, temor é respeito. Não perca o respeito pelos santos dos santos. Não perca o respeito pelo templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, o meu e o seu corpo. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templos. Ele fala: não habito mais em templos construídos, edificados por mãos humanas, mas Deus habita em mim e em você. Você sabia disso? Que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida? Temos que ter esse temor. Mas as pessoas estão perdendo esse temor. Leva uma vida de qualquer jeito. Naamã tentou, mas quando ele chegou no íntimo da casa dele, o versículo 1 mostra que, se você ler o versículo 1, Naamã era comandante do exército da Síria, era o exército mais potente que tinha na ocasião, era um homem grande diante do superior dele, de muito conceito. Deus usava Naamã para fazer a vontade soberana de Deus, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era um grande herói de guerra, um homem reconhecido entre os seus comandados, um homem reconhecido de status na sociedade. Porém, quando ele chega no íntimo da sua casa, aquilo que ele escondia lá fora é exposto. E às vezes acontece algo na minha e na sua vida que nós não entendemos os caminhos que Deus toma. Talvez a perda do cartão de crédito na sexta-feira era Deus me pedindo de fazer talvez uma conta, não sei. Eu recobrei, fui lá no aplicativo, cancelei. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não desespere, espere em Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui que Naamã deu 7 mergulhos, e eu aprendo 7 lições, e quero ser breve para trazer essas lições para os irmãos e para as irmãs nesta noite de domingo. A primeira lição que eu aprendo com Naamã, com a história, com os mergulhos de Naamã, é que Deus às vezes vai nos colocar em situação que a princípio parece que é ruim, mas que na verdade Ele nos colocou ali, ou Ele nos levou para lá, para que a vontade dEle fosse feita, para que o propósito dEle fosse cumprido, na minha vida, ou na vida de outras pessoas também. O versículo 2 fala que saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quem fica cativa é escravo. Essa menina, e a Bíblia não fala a idade dela, não tinha com certeza ali salário. Ela estava ali para servir aquela família como uma escrava. Era algo ruim na vida dela. Para ela era algo ruim. Em Israel ela tinha liberdade. Agora na casa de Naamã ela era cativa e tinha que servir aquela família. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus nunca vai te colocar no lugar se não for a vontade dele, se não tiver propósito dele para a sua vida e para mudar a história de outras vidas também, meu querido. Eles levaram essa menina cativa. Se você ler a história bíblica, lá atrás o rei manda matar as crianças. A mãe de Moisés pega ele e coloca dentro de um cesto, e envolve aquilo ali com betume e coloca no rio lá do Egito, e esse cesto começa a descer aquelas águas. Se você olhar essa história de longe, você vai falar: que coisa mais louca!
O que essa mãe pensou que essa criança sobreviveria dentro desse cesto? O sol escaldante do Egito. Mas Deus, quando Ele nos manda fazer algo, meu querido, Ele dá o fim para aquele algo. Ele já prepara o final para aquilo que Ele mandou você fazer. Confia em Deus. Descansa em Deus o seu coração. Imagina o coração de uma mãe, ela colocou ali Moisés naquele cesto, ele vai sendo levado, mas não era qualquer pessoa que estava na margem do rio aquele dia, era a filha de Faraó. Ela pega aquela criança e leva Moisés para a casa dela e cuida daquela criança como um príncipe. Prepara ele para liderar, prepara ele para entender das leis do Egito. Olha, Deus trabalhando na história. Deus trabalha na história de Moisés, preparando a história, que ele faria grande história na vida daquele povo que estava cativo no Egito havia 400 anos. Esse é o Deus que nós servimos, meu querido. Esse é o Deus que está trabalhando na sua história hoje, mas está pensando na história daqueles que virão depois de você. Esse é o Deus que está trabalhando na história daqueles que você tem dobrado o joelho, intercedido por Ele em oração, mas Ele está cuidando dos detalhes, Ele está cuidando do começo, Ele está cuidando do meio, Ele está cuidando do final, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. A história você sabe. Algo que parecia ruim na vida de Moisés, da família dele. Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Deus tem uma história para você. Deus tem história para a sua casa. Confia nele. Às vezes Ele vai pedir algo para você que você não entende, ou vai acontecer algo na sua vida que você não entende. Por que, Senhor? Quando eu fui pregar lá na Embaixada Rocha Viva, Charles, meu carro em Bela Vista começa a dar falhas mecânicas, e eu perguntei humanamente: por que, Senhor? Eu estou indo pregar a sua palavra. Mas no mesmo instante eu orei ao Deus vivo. O carro foi falhando e voltou funcionando, meu querido. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de milagres. Ele é o Deus maravilhoso. Deixa Deus trabalhar, tudo tem um propósito. Talvez a falha no meu carro, que andou de 90 ele caiu para 60, de 60 ele caiu para 30, e de 30 ele foi de 20 na 153. Talvez foi para me livrar de um acidente, de um assaltante. Entenda os propósitos de Deus para a sua vida. José foi jogado no poço. Do poço foi vendido como escravo, e de escravo se tornou governador do Egito. Não se desespere com a situação que você está passando agora. Não se desespere com o que estão falando aí da crise econômica e do 2022, que terá um grande número de desemprego. Aqueles que confiaram no Senhor venderam muito. Aqueles que confiaram no Senhor em 2020 e em 2021 trabalharam muito. Aqueles que confiaram no Senhor nesses 2 anos de pandemia conquistaram promoções. Aqueles que confiaram no Senhor e estavam desempregados antes conseguiram emprego em plena pandemia, meu querido. Porque Deus é maravilhoso. Quando nós honramos a Deus com a nossa fé, Ele nos honra com as obras dele na nossa vida. A segunda lição que eu tiro de Naamã é que ele obedecia aos seus superiores. Quanta rebeldia tem entrado no coração da humanidade, Jamil. As pessoas não obedecem mais, os filhos não querem mais obedecer os pais, os cônjuges entraram em discórdia, funcionários não obedecem mais os patrões, liderança da igreja, obreiros não querem obedecer mais os seus pastores. Mas esse homem, quando ele descobre isso na casa dele, ele poderia ter pego aí o seu dinheiro e ido até Eliseu, os seus recursos, e ido até Eliseu. Mas antes ele vai no seu superior. Ele pediu autorização.
Isso é maravilhoso. Nos ensina muito. Cuidado com a desobediência, cuidado com a rebeldia. Em todos os níveis e em todas as áreas da minha e da sua vida, nós temos que tomar esse devido cuidado, porque a palavra do Senhor fala que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. E lá no livro de Apocalipse vai dizer que os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Naamã antes foi pedir autorização. Tudo que você vai fazer, meu querido, converse com a sua família, converse com os seus superiores e principalmente pede autorização para o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, essa decisão que eu estou tomando nesse mês de outubro que está começando, ela agrada ao Senhor? Eu posso fazer isso? Quantas vezes a Bíblia nos mostra Davi pedindo estratégia, Charles, para Deus. Senhor, eu posso ir por tal lugar, o Senhor me entregará os inimigos. O Deus, vai. Senhor, eu posso ir pelo mesmo lugar? Deus, não. Agora você vai atrás das amoreiras, e quando ouvir um estrondo como marcha nas copas das amoreiras, sabereis que eu estarei indo adiante de você, lhe garantindo a vitória. Obedeça a Deus, obedeça aos superiores, não quebre etapas da sua vida, faça isso. Terceira lição que eu aprendo: a confiança de Naamã. Quando ele sai de lá, ainda não estava em Deus, a confiança dele estava naquela carta. Ele levou consigo uma carta. Querido, nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia é o manual da vida, mas não adianta nada você carregar ela debaixo do seu braço, ou colocar ela para enfeitar o seu criado ou o seu rack, se você não confia no Deus que tem todo o poder. Se você não confessa com a sua boca, com a sua língua e sobretudo com o seu coração, que você crê em Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância. Naamã estava confiante naquela carta, até chegar diante do homem de Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17, conta a história de outro rei, que falou mal do povo de Deus, do povo de Israel, que blasfemou e que também escreveu cartas, só que agora contra Deus. E o nome dele é Senaqueribe. 2 Crônicas 32, 17 diz assim: Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. É o nosso Deus, meu querido, é o meu e seu Deus, e o desafiando. Pode uma pessoa dessa? Tem gente que tem coragem de afrontar a Deus, a desafiar a Deus. Assim como os outros deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Você sabe essa história aqui? Isaías orou com Ezequias, o povo estava apavorado, Israel estava cercada, Judá cercada, e quando eles exercitaram a fé, esse moço, confiando nas cartas que ele escreveu, que ia apavorar o povo de Deus, mas lá tinha 2 homens que exercitavam uma fé. Tinham 2 homens, meu querido. Você é mulher de fé, você é homem de fé. Talvez vai ter momentos na sua casa que todos vão estar abalados, que todos vão estar aflitos. Talvez vai ter momento lá no seu emprego, lá na sua empresa, que parece que tudo vai estar desestruturando, mas você é homem de fé, você é mulher de fé. Dobre os seus joelhos no chão e comece a falar com Deus. E quando você levantar, você não levantará do mesmo jeito que você dobrou os seus joelhos, porque você levantará fortalecido pelo Espírito Santo de Deus.
E quando você levantar aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam com medos, você fortalecerá através da palavra de Deus. Deus colocará palavras na sua boca, como Ele colocou na boca de Ezequias. Não se apavore com a multidão que vem com eles, maior é o que está conosco. É o Senhor dos exércitos, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, meu querido. Maior é o que está conosco. Aquele rei confiou nas cartas, mas veio um anjo do exército celestial e matou todo aquele exército. Alguns fugiram, o rei fugiu para morrer depois, mas bastou um anjo celestial de Deus para destruir todos os nossos inimigos. Confia no seu Deus. Naamã ainda não estava confiando, mas lá na frente ele viu quem que era o Deus de Israel, o Deus de Eliseu. A quarta lição: não devemos exigir de Deus o modo dele operar em nossas vidas, dele agir nas nossas vidas, como que irá acontecer o milagre em nossas vidas. Não, meu querido, deixa ele agir. Porque se você observar, esse moço, ele começa a reclamar, ele começa a falar: não são porventuras Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? O camarada foi lá com um propósito. O camarada foi lá, ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade. Ele ouviu da boca do profeta, ele queria: será que ele não vai sair? Ele não vai invocar o Deus dele? Ele não vai impor as mãos sobre a lepra? Tem muita gente assim hoje, meu querido, que entra aqui na igreja, se o pastor não colocar a mão, se o apóstolo não estiver pregando, se o Charles não estiver pregando, se o bispo Claudionor não estiver pregando, o milagre não acontece. Tem muitas pessoas ligadas em rituais e se esquecendo que Deus é que opera milagres. Ele não mudou, meu querido. Ele é o poderoso Deus, Ele é o extraordinário Deus. Deixa Ele agir do jeito dele, da forma dele na sua vida. E às vezes quando nós falamos: Deus, faça a sua vontade, é do seu jeito. Quanto tempo, Senhor, eu tenho orado por uma cura. Quanto tempo Paulo orou, muitas vezes, 3 vezes eu orei para que tirasse de mim o espinho da carne, e ouvi de Deus: a minha graça te. Quantas vezes as pessoas ficam orando de um jeito: Deus, eu quero que aconteça assim, eu quero que aconteça assado. Não, meu querido, deixa Deus agir do jeito dele na sua vida. Apenas obedeça e creia, coloque-se na disposição. Mas eu vou entrar naquele rio sujo? O Senhor Jesus entrou naquele rio. O Senhor Jesus entrou ali, e quando João batizava naquele rio, as pessoas eram para que elas ficassem purificadas. Como purificar alguém com a água de um rio turvo? Eram para que ficassem purificadas espiritualmente. O velho homem morreria nas águas do Jordão, e o novo homem nasceria das águas como uma nova criatura, e os pecados foram perdoados. Jesus nunca cometeu um pecado, e Jesus desceu aquelas águas que esse homem Naamã estava rejeitando. Eu quero as águas cristalinas dos rios que tem na Síria. Eu quero isso, Senhor. Se não for assim, eu não quero o milagre do Senhor. Ei, deixa eu falar algo para você nessa noite. Baixa um pouquinho a crista, deixa Deus agir na sua vida, e você vai ver o que Ele tem para você é infinitamente melhor e maior do que você está pensando ou sonhando. Baixa, tira. Naamã chegou ali cheio de arrogância, superioridade. Jesus sempre pregou: quem quiser ser o maior, seja o menor.
Ele chegou ali grande, com os seus carros, os seus cavalos, os seus servos. Calma, calma, deixa Deus agir. E quinta lição, Deus sempre pede algo para nós que você vai falar, isso não é coisa de Deus. Eu já contei o meu testemunho da viagem de Israel. Na oração aqui, Deus me pediu uma oferta, ardeu no meu coração, e Ele falou o valor na minha mente. Eu não tinha, Charles, naquele dia para ofertar. Eu tinha um talão de cheque, eu nunca dei um cheque sem fundo na vida. Eu falei, Deus, isso não é coisa de Deus não. Deus sabe que eu não tenho dinheiro na conta. Mas aí o Espírito Santo falou, é porque eu sei que eu estou pedindo. É para exercitar a sua fé. Eu preciso trabalhar na sua fé. Às vezes Ele vai pedir para você ir lá naquela casa que você fala assim, nunca mais eu coloco o pé aqui. Às vezes Ele vai pedir para você levar uma bênção, algo para uma pessoa que falou mal de você a vida inteira. E você vai falar, Senhor, por quê? Não indague, apenas faça. Apenas faça. Deixa Ele fazer. Vai-te. Havia uma palavra lançada já. A Bíblia faz questão de destacar aqui 2 vezes: homem Eliseu, homem de Deus. Não era o homem do rei de Israel, não era um homem qualquer. Ele é citado como, quando Naamã fica sabendo que em Israel tinha um profeta, a menina fala, homem de Deus. Era o homem de Deus que tinha falado. Quantas vezes nós já ouvimos homens e mulheres de Deus lançar palavras de estratégia de Deus nas nossas vidas e não obedecemos? Queremos fazer de outro jeito, mas eu não posso fazer isso. Se eu fazer isso, eu vou me reduzir, ou eu vou perder dinheiro. Temos que obedecer. A palavra foi lançada, mas graças a Deus que tinha soldados sábios ali. E falou, Senhor, o homem de Deus te pediu algo simples. Se ele tivesse te pedido algo difícil, porque Naamã ele já tinha vencido batalhas que para muitos eram perdidas, e com estratégia ele venceu. E aqueles homens ali mexeu no brilho dele de guerreiro. Ele pediu coisa tão simples e insignificante para o Senhor. Vai lá e faça. E ele foi. Isso também serve de exemplo para mim e para você, meu querido. Nós temos que levar palavras de incentivo e nunca palavra de desânimo para o nosso próximo. Nós temos que incentivar as pessoas a caminhar no caminho de Cristo Jesus e não se distanciar dele. Nós temos que falar, vai dar certo. Se a pessoa pensa em trocar o carro dela 1000 por um carro 2.0 ou uma caminhonete, nós não temos que falar assim, você não vai dar conta de colocar a gasolina que está R$7. Não, meu querido. Deus falou para você trocar de carro? Falou, pastor. Então troca. Se Deus falou para você trocar de carro, Ele vai te dar condições de pagar o IPVA, pagar o seguro e colocar o combustível. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. Lance palavras, não lance palavras desanimadoras para as pessoas, de derrotas para a pessoa, de retrocesso na vida das pessoas. Aqueles homens poderiam ter falado assim, não, meu senhor, vamos embora. Está doido? Mergulhar num rio sujo, de águas turvas. Não, o senhor já fez coisas difíceis. Isso aí é fácil demais para o senhor. Vai lá e mergulha ali naquele rio 7 vezes. São 7 mergulhos. É uns negócios estranhos na Bíblia. Jesus, ele chega diante de um cego, e ali ele joga saliva no chão, faz ali um lodo, e ele passa nos olhos. Você já viu falar isso na oftalmologia, que isso faz voltar a enxergar? Mas Deus que nós servimos é desse jeitinho, meu querido. Ele confunde os entendidos, Ele confunde os sábios.
Aquele homem exercitou a fé ali, aceitou o ato profético que Jesus estava fazendo. Jesus passa aquele lodo nos olhos dele e ele recobra as vistas mais ou menos, e Deus falou: olha, vai até o tanque ali e lave os seus olhos. E a palavra do Senhor diz que ele voltou a enxergar. Tem muitas pessoas que estão precisando nesta noite do toque de Jesus nos olhos, para que possa enxergar o caminho que ele está apontando, como aqueles homens fizeram Naamã enxergar a direção do rio Jordão. Ele não queria, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele entrou ali naquele rio e ele começou a mergulhar ali. Ele começou a fazer o ato profético. Deus, às vezes, meu querido, ele vai usar até algo para te chamar a atenção, para você mudar o caminho que você está indo, ou a decisão que você está tomando, ou para te mostrar algo ruim que possa acontecer na sua vida. Hoje pela manhã o bispo Marcelo contou um testemunho que aconteceu com ele nesta semana, algo que talvez as pessoas que estavam aqui não prestaram atenção. O pastor estava pregando a palavra. Ele encerra hoje uma campanha de família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a campanha que ele está fazendo. E naquele culto ali, pela manhã, a porta tem uma rampa, para quem foi na El Shaddai, tem uma rampa que sai na cozinha, e tem um grande portão. Ele falou que veio um vento, mas um vento tão forte ali, bateu, que ele achou que tinha arrancado o portão. Foi ensurdecedor. Ele olhou para todos os obreiros, ninguém levantou, ninguém achou aquilo estranho. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Ele levantou, olhou, a porta estava normal, mas quando ele olha lá na construção, tinha 40 sacos de cimento. Estava chovendo, começando a chover, agora lá pela manhã, e a lona que cobria tinha voado para a rua de baixo. Se ele não vai, ia perder todas as sacas de cimento. E só ele e os que estão ali na igreja El Shaddai sabem a luta que está sendo para fazer aquela fundação. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Tinha uma lama, ele estava com um sapato social. Ele falou: eu piso no barro com alegria, porque eu sei que foi Deus que chamou a minha atenção. Aprenda a ouvir a voz de Deus, meu querido. Ele falou que tampou aquilo ali com alegria sozinho, buscou a lona, tampou tudo, foi no banheiro, arrancou o sapato, Charles, lavou os sapatos, voltou para o culto. Quando ele entrou na igreja, o pastor estava entregando a palavra. Ele subiu para contar o testemunho. Talvez Deus vai estar todo mundo dentro da sua casa, ninguém vai entender, mas você vai saber que é Deus falando com você, Deus sussurrando aos seus, talvez até com o estrondo de uma porta batendo. Você vai saber o agir de Deus na sua vida. Deus está chamando a atenção de muitos aqui nesta noite. Sexto, meu querido, quando fazemos segundo a palavra de Deus, o milagre acontece. Não tenha dúvida disso. Quando ele resolveu obedecer ali a determinação, ele mergulhou as 7 vezes. A Bíblia em 2 de Reis, capítulo 4, voltando um pouquinho aqui, você vai ver a história de Eliseu e uma viúva. Essa viúva tinha marido, só que o marido faleceu e deixou algumas dívidas. Então ela toma uma decisão certa. A palavra do Senhor vai nos mostrar ela indo até o homem de Deus. Quando você tiver problema, não recorra às redes sociais, não recorra aos vizinhos, recorra àquele que tem todo o poder. Recorra a Deus, recorra aos seus pastores, homens e mulheres que têm dedicado a vida em consagração, embasado na palavra de Deus. Aquela mulher buscou a Eliseu, e Eliseu falou para ela: o que você tem em casa, mulher? Para ela não tinha nada mais. Às vezes nós chegamos em situações assim,
olhamos para a situação e falamos: não dá mais, não tem jeito, não tem saída. Ela não enxergava a saída. Olha, eu tenho apenas um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Eliseu falou: então vai nos seus vizinhos e pede a eles vasilhas vazias, mas não pede poucas, pede muito. Isso é exercitar a fé, meu querido. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele tem muito para mim e para você. Prepare as vasilhas, prepare para o novo tempo, mas não prepare acreditando que será pouco, porque o que Deus tem para você, a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Aquela mulher saiu debaixo da palavra do homem de Deus, de Eliseu. Ela foi nos vizinhos. Você imagina a cena, pedindo vasilhas vazias para os vizinhos. Certamente olharam aquela mulher carregando aquele tanto de panela. Essa mulher é doida, numa plena fome, não tem o que comer, tem seca. O que ela vai fazer com essas panelas? Creia, meu querido, você tem o terreno para construir a sua casa. Já vai no engenheiro, já vai no arquiteto e começa a providenciar o projeto. Se você tem a intenção de comprar o seu carro, já começa a preparar a sua garagem, meu querido. Exercite a sua fé, mas não exercite pouco. A mulher foi com os meninos, pegou aquele tanto de panela, pegou o azeite, pouquinho, na concepção dela, e fez com a palavra do homem de Deus, e foi deitando azeite. E a palavra do Senhor diz que panela enchia, vasilha enchia, aquilo que estava vazio ficava cheio. Sabe que hora que parou de verter o azeite? Quando acabaram as vasilhas. Se aquela mulher tivesse buscado um pouquinho mais, tinha mais azeite. A palavra do Senhor diz que ela vendeu aquilo lá, pagou as dívidas, porque queria levar os meninos dela cativos, os credores. Pagou as dívidas e viveu com o restante. Deus tem coisas boas para a sua vida. Obedeça a Ele. Desça as águas dessa noite. Deixe Ele lavar o que precisa ser lavado. Às vezes não acontece. Eu conversava com um homem de Deus essa semana, contando um momento espiritual de uma determinada igreja. Ele falou: tem pecado. Esse homem é de jejum, esse homem é de oração. Ele falou: tem pecado. Quando a igreja está assim, tem pecado. É preciso tirar a capa, meu querido. É preciso expor. Porque quando Naamã entrou dentro daquelas águas, ficou até redundante, mas quando ele foi nas águas do Jordão, eu tenho certeza que ele teve que expor ali as suas feridas para aqueles oficiais que nunca viram, para as pessoas que nunca viram os defeitos dele. Mas quando ele exercitou e quando ele obedeceu, ele deu 7 mergulhos no Jordão. A palavra do Senhor diz que ele saiu de lá com a sua carne, e aí fala de carne curada, a pele como uma de uma criança, restaurada. É essa restauração que Deus tem para mim e para você. É esta restauração que Deus quer nessa noite, das famílias que aqui estão. Sangra o meu coração em ver essa quantidade imensa de cadeiras vazias. Quantas famílias poderiam estar absorvendo essa palavra aqui e ter a vida transformada nessa noite, ter histórias modificadas nessa noite. Aquela viúva exercitou. E para finalizar, quando Naamã sai dali com sua carne sarada, com sua pele limpa, Deus não trabalha só em uma área de nossas vidas. Quando Salomão ele pediu sabedoria para Deus, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus deu a ele sabedoria igual nenhum outro rei teve antes dele e nem depois dele. Mas Deus não deu só a sabedoria, Deus deu riqueza como nenhum outro teve também. Deus faz coisas extraordinárias. Deus trabalhou no físico de Naamã,
Mas Deus trabalhou também no caráter de Naamã. Porque Naamã, ele já sai dali com uma decisão. Ele sai com a disposição de agradecer. Ele sai dali com um coração grato. Quantas pessoas receberam livramentos, milagres extraordinários, curas, prodígios de Deus, e nunca testemunharam isso. Às vezes fica até repetitivo a quantidade de vezes que eu já contei o meu testemunho quando eu fui eletrocutado. Mas eu conto isso não para o meu engrandecimento, porque a mim nada me engrandece isso, porque era a pior história, a pior fase da minha vida de pecado que eu estava vivendo. Mas eu conto esse testemunho nas igrejas que eu passo, para engrandecer o nome daquele que me resgatou, meu querido, para engrandecer aquele que trouxe livramento da minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. E quando Ele agir na sua vida, faça como aquele homem que se colocou diante de Eliseu, querendo ofertar na vida dele ouro, prata, vestimentas. Eliseu tinha um propósito ali no coração dele, já firmado e determinado por Deus de não aceitar, mas ainda assim ele insistiu em ofertar. Gratidão toca o coração de Deus. Gratidão agrada a Deus. Jesus chega diante de 10 leprosos, cura os 10 leprosos e manda que eles fossem até diante do sacerdote apresentar a eles. Eles vão seguir a religiosidade, mas um no meio do caminho para e fala: peraí, eu não posso ir adiante, eu tenho que retroceder até onde está aquele que mudou a história da minha vida. Eu estava condenado a ficar separado, eu estava condenado a viver rejeitado pela sociedade, eu estava condenado a morrer sozinho, mas Ele tocou, ele me encontrou, e a palavra dele foi lançada, e essa palavra mudou a minha história de vida. A palavra do Senhor nos mostra aquele leproso voltando, Charles, e se apresentando diante de Cristo Jesus, em sinal de gratidão. Agradeça a Deus, seja grato a Ele por aquilo que Ele já te deu até hoje. Seja grato pela história da sua vida, da sua família, que Ele mudou e vem mudando e vai fazer muitas coisas ainda por sua família. Seja grato como Naamã foi grato. Naamã foi tão grato, ele voltou ali diante daquele homem, do homem de Deus. E nós precisamos ser gratos também. E nessa noite eu quero que você se coloque de pé, embasado nesta palavra. A palavra foi lançada, aqui não foi nada inventado. Aqui tem a palavra de Deus, tem direcionamento do Espírito Santo da sua vida. Aqui tem algo que pode mudar a minha e a sua história nessa noite. Aqui tem lições que foram extraídas da Bíblia. Aqui não foi de almanaque, aqui não foi de manual qualquer. O que eu passei para os senhores e as senhoras nessa noite foi a história de um homem que tinha algo a esconder. Foi a história de um homem que confiava em reis, confiava no seu exército. Foi a história de um homem que confiava em cartas. Foi a história de um homem que confiava na sua prepotência. Quantas pessoas estão confiando nos conhecimentos das redes sociais, ou de conhecimentos adquiridos em universidades, têm virado as costas e magoado o coração do Todo-Poderoso Deus. Esse homem era assim. Essa história de um homem que, quando resolveu a obedecer à palavra do homem de Deus e fazer o que lhe havia sido determinado, teve não só as suas feridas físicas saradas, mas teve o seu coração transformado. E sabe a história da menina? Sabe a menina que teve um final? Você olhava para a história dela e fala: por que essa menina estava ali cativa? Eu tenho certeza
que através dessa restauração aqui no coração de Naamã, a história dessa menina foi diferente da casa dele. Quando ele chegou lá, ele agradeceu essa menina. Não, está na Bíblia, está no livro de Acrescentares. Quando ele chegou lá, ele começou a agradecer essa menina. Eu não sei, mas talvez ele fez um salário para essa menina, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos honra, meu filho. Ainda que esteja ferido, ainda que esteja difícil, quando nós seguimos a vontade de Deus, Ele nos honra. No lugar que Ele nos colocou, parece difícil, parece que é cativeiro, mas Ele nos honra lá. Lembra de Isaac, estava numa terra sedenta, não chovia. Deus falou: lança a semente no chão, faça diferente. O povo não vai lançar, lança você. Aqueles que não confiam nessa palavra não vão ver brotar. Lança, Isaac. Isaac lançou a semente, terra sedenta. Se você olhar humanamente é loucura, mas Deus confunde os sábios com a sua palavra e com a sua vontade. Mas a palavra de Deus para nós que cremos é poder, meu querido, é algo extraordinário. Isaac lança a semente, a colheita de Isaac da terra sedenta de Gerar foi 100 vezes mais aquilo que ele lançou no chão. Exercite a sua fé nessa noite. Não aceite nada que afaste as bênçãos do Senhor. Talvez você ainda não rompeu profissionalmente, talvez você ainda não rompeu na sua vida pessoal ou empresarial, ou até mesmo familiar e ministerial, porque tem algo aí que precisa ser limpo nesta noite, que precisa ser tirado. Tem capas nessa noite que precisam ser jogadas por terra, e você sabe o que é. Todos nós sabemos quais que são as nossas falhas, o que tem desagradado a Deus, o que tem entristecido a Deus, o que tem trazido para dentro do nosso coração uma frieza espiritual, um polo norte para dentro do nosso coração. Você sabe, eu sei, mas essa é uma noite que Deus vai mudar a história de muitos aqui, que Deus vai transformar a história daqueles que estão me acompanhando pelas redes sociais. Essa é a noite. Feche os seus olhos e louve ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, rasgue o seu coração, louvando esse Deus nessa noite. Com as águas do rio, então subirei para mais. como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, Da arrogância, da prepotência, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, deixa o Espírito Santo só falar pra te no seu coração. adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, Peça pra Ele te eu purificar. quero ser
Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, eu trouxe para a tua amada igreja. Estou diante de homens e de mulheres, Pai, que estão colocando diante do Senhor o coração, orando com sinceridade neste momento, dizendo: Pai, tira tudo aquilo que te desagrada, tira a soberba, a prepotência, talvez o conhecimento demais que se achegou na minha mente e que tem me afastado do Senhor, algo que eu tenho buscado no mundo, mas não no Senhor. Muda minha história, Pai, trabalha no meu coração, muda o meu temperamento, faça o teu querer, Pai, para que a tua obra aconteça na minha vida. Pai querido, a esses que estão orando, exercitando a fé, crendo no Senhor, crendo naquilo que foi ministrado aqui nessa noite, Pai, eu lanço uma palavra como Eliseu lançou: vai-te, lava-te e ficarás sarado. E esses que exercitarem a fé e ouvirem a palavra, Pai, determinada, lançada deste altar, eu tenho certeza que a história não será a mesma. Aqueles que entraram aqui com problemas físicos, problemas emocionais, sairão limpos, Pai, porque Naamã, ao obedecer a palavra do homem de Deus e a determinação do Senhor, saiu daquele rio. Poderia até ter águas turvas, mas ele saiu dali branco como a neve, Senhor. Abaixo e decantarás. Tem pessoas que estão escondendo pecados, tem pessoas que precisam ter um encontro, um concerto com Deus nesta noite. Ele canta lá, abaixo e cantarás, porque senão haverá fracasso, haverá ruína. É preciso um conserto, é preciso arrependimento, é preciso deixar a capa cair, deixar Deus limpar nesta noite. Para baixo e decantarás. Pai, eu profetizo na vida dos meus irmãos, daqueles que estão crendo na tua palavra, daqueles que ouviram essa palavra e alimentaram a fé, estão crendo. Eu profetizo a restauração em todas as áreas, Pai, o agir do Senhor, movendo estruturas, Pai, trocando colunas de lugar se for necessário, mas dando um novo tempo, Pai. E eu tenho certeza que nessa noite sairão aqui, Pai, uma multidão de um povo grato ao Senhor, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Nós oramos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Você toma posse dessa palavra, exalta Ele, aplauda Ele de todo o seu coração. Pastor Davi.